como organizar as finanças pós-pandemia e entrar em 2021 com o pé direito. Eu chamei aqui 3 especialistas que eu tenho um grande carinho para poder trazer informações precisas, simples e práticas de como nós, pessoas que não têm conhecimento nenhum dessa parte financeira, gente, eu sou horrível com relação à parte financeira, eu prefiro delegar, porque com relação a isso eu vejo que eu não tenho conhecimento nenhum. Tenho muitas habilidades e outras coisas, agora gerir a minha vida financeira eu preciso sempre de um suporte, e esses 3 profissionais aqui são excelentes, e eu gostaria que vocês pudessem, por favor, por 15 segundos, falasse sobre vocês. E logo após cada um falar, me dá aí uma dica-chave para a gente poder ajudar essa pessoa que está aqui assistindo. E ela possa seguir assim, com o pé direito e dinheiro no bolso agora nos próximos dias. Combinado? Vamos começar aqui pelas damas. Sara Maísa, me fale sobre você, me fale como você pode agregar valor. Boa tarde, Marla. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando esse conteúdo, te parabenizar também, está ótimo o seu canal. Meu nome é Sara Maísa, eu sou especialista em finanças, formada em contabilidade, criadora e mentora do método Sprint Money. E em relação às dicas, o que eu vejo? Que as pessoas nessa pandemia, elas começaram a vibrar muito na mentalidade de escassez, aquele medo de faltado, que vai acabar. Então, o que eu falo? Para a pessoa tomar consciência das crenças, da autossabotagem, de todo esse emocional que está por trás do dinheiro, e entender que finanças é igual uma árvore, que a gente tem que plantar da forma correta para que nós possamos colher bons frutos. Então, cuidando bem dessas raízes, cuidando do caule, para que possamos frutificar. E vou deixar os colegas falar, depois a gente vai seguindo. Isso aqui vai ser um bate-papo gostoso. A gente vai ter aí uns 30 minutos, aí cada um se apresenta para quem está ouvindo a gente aqui entender quem vocês são. E aí a gente vai batendo papo e cada um vai acrescentando o ponto de vista do outro, porque eu penso que vocês juntos fazem um grande brainstorm para a nossa vida. Por favor, agora a Aloísio se apresenta. Boa tarde a todos, meu nome é Aloísio Barros, sou engenheiro, trabalhei muitos anos em indústrias e empresas e já sou consultor de negócios há mais de 20 anos. A minha experiência na área financeira, ela se prende principalmente ao valuation, avaliação de empresas e também a gestão financeira das empresas. Nessa pandemia, as pessoas correram para a internet, correram para o digital. E a tecnologia passou a ser uma ferramenta de grande valia para atender essa nova demanda, esse novo tempo. Então, as tecnologias que estão disponíveis para as pessoas, elas têm que ser bem utilizadas, com parcimônia, sem exageros, mas é uma dica que todos praticamente estão utilizando. Paulo, me fale um pouco sobre você. Muito bem. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pelos convites dos outros especialistas. Eu também me formei em contabilidade, depois trabalhei como analista de sistemas na Caixa Econômica, depois me formei em engenharia e, por último, depois de aposentado, há 20 anos, resolvi fazer mais uma nova carreira, consultor financeiro, coach, mentor, terapeuta. Essa pandemia, eu gostaria aqui agora, nesse primeiro momento, ao invés de já dar alguma dica ou alguma orientação, eu gostaria de chamar as pessoas que estão assistindo aí com uma provocação. A pandemia nos ensinou o seguinte: de repente, pode acontecer tudo. E se a partir de hoje
você não recebesse mais o seu ganho mensal, por quanto tempo você conseguiria manter seu atual padrão de vida? Então, a pandemia nos ensinou que nós temos que fazer aí uma reserva estratégica, uma reserva financeira, para, pelo menos, manter o padrão de vida, se numa pandemia não conseguimos subir esse padrão. E pensar também o seguinte, quanto dinheiro, você sabe quanto dinheiro já ganhou, já passou pelas suas mãos em toda a sua vida? E quanto desse dinheiro você guardou? O que fez com ele? E se todo esse dinheiro estivesse nas suas mãos nesse momento, o que faria? É importante pensar nisso. Certo. Interessante. Agora, gostaria que vocês dessem, assim, aquela dica chave de ouro. Cada um de vocês. O que vocês poderiam falar assim, olha, meu amigo, se você estivesse hoje pagando por essa dica, você estaria pagando muito caro. Então, aproveite a dica de hoje, que essa dica é uma dica chave para você conseguir se organizar financeiramente agora em 2021. Eu quero, assim, extrair de vocês aquilo de mais precioso que vocês possam dar aqui para o telespectador neste momento. Vamos lá, Sara? E olha, se os outros quiserem acrescentar, viu? Por favor, pode falar, Sara, é interessante, então eu gostaria de acrescentar isso. Fiquem à vontade. Isso, acrescentando essa questão que o Paulo Costa falou da reserva, o que acontece? O indicado é que para pessoas que hoje trabalham como CLT ou funcionários que têm um salário fixo, que tenham uma reserva de 3 a 6 meses do seu custo de vida mensal. Ou seja, se o seu custo de vida hoje é R$2.000, R$5.000, não sei, né, o valor, você tem isso 3 o ideal é que seja de 6 a 12 vezes esse custo. Por quê? Justamente por isso, porque nós vimos que na pandemia tivemos a renda oscilando muito, tivemos esse desafio, e como ele falou, quando você fica sem ter essa oportunidade, essa renda, você pode acabar tendo que pegar um empréstimo e se endividar. Então, trazer essa consciência, a pandemia também mostrou que a gente pode viver com menos, trazer mais essa questão do essencialismo. Eu acho que é fundamental a gente ter essa sabedoria para lidar com o dinheiro. Certo. Os outros 2 especialistas, por favor, acrescentem aí uma dica super valiosa. Paulo serviu de gancho para todos nós, né? As empresas, elas quebraram, principalmente as micro e pequenas empresas, elas não resistiram ao fechamento do comércio, o fechamento de toda a cidade. Então, um consultor da Startse, ele fez a seguinte colocação: existem as empresas que se assemelham ao urso e as empresas que se assemelham ao leão. O urso ele consegue ficar 6, 7 meses sem se alimentar. Então, é o tipo daquela empresa que ela tem esse fôlego, que ela consegue sobreviver, ela tem caixa, ela tem uma reserva e consegue ficar. O leão é aquele que, se ficar 14 dias sem se alimentar, ele se debilita, não consegue mais caçar e morre de fome. Então, é um outro tipo de empresa que tenha esse tiro curto, né? Ele precisa imediatamente se alimentar, é o caso das pequenas empresas que não têm caixa, que não têm capital de giro, e se ficarem 30 dias, 60 dias sem movimento nenhum, não conseguem sobreviver. Ao passo que algumas outras empresas, elas se assemelham ao urso, né? Elas conseguem perder aquela reserva técnica que elas têm, mas ainda conseguem sobreviver por um tempo interessante. A reserva do caixa, o salvar o caixa, ele passa a ser uma demanda para todos nós, seres indivíduos, né, como pessoas físicas e também como empresa. As empresas precisam ter essa reserva técnica.
Então, salvar o caixa é uma missão de todos nós, como pessoas físicas e como pessoas jurídicas. Muito bom, Luiz e Sara. Eu diria mais o seguinte, já que nós estamos falando aqui para pessoas físicas e jurídicas. Pela minha experiência, a empresa é a cara e o jeito do dono. Se o empresário não é organizado com as finanças pessoais, certamente ele vai prejudicar as finanças da empresa e vice-versa. Muitos empresários hoje acham que a empresa é dele, a família bota uma pressão por causa do status, agora meu pai, meu marido é empresário, então tem que morar em tal lugar, tem que comprar isso, tem que fazer aquilo. E aí, quando ele não consegue satisfazer esse status que a família colocou, essa pressão, aí ele acaba se endividando. Para controlar, para melhorar, para organizar as finanças pessoais, gastar menos e aumentar a sua receita, uma coisa que eu acho assim fundamental é a pessoa saber os sonhos dele, os sonhos da família, isso bem esclarecido, porque o sonho é que move a gente. A gente não levanta de manhã assim sem ter um objetivo. Quando se tem um sonho, você tem aquele foco, você tem aquele porquê na sua vida, aquela motivação, isso aí mexe, dá energia, a pessoa vende mais, a pessoa trabalha mais, a pessoa se organiza mais. E, principalmente, no caso de empresários, separar finanças pessoais de finanças empresariais. Muitas pessoas, muitos empresários acham que ele montou a empresa é dele. Lê do engano. Quando ele monta uma empresa, essa empresa está registrada na Junta Comercial, na Receita Federal, na Receita Estadual, no município, então a empresa é pública. É como se o diretor da Petrobras fosse lá e tirar dinheiro ou botar as contas dele lá dentro da Petrobras para pagar. É uma empresa como qualquer outra. Então tem que saber quanto que ele vai tirar para as contas dele, a retirada dele, e não misturar. Quando mistura, as duas coisas vão para o brejo. Um ponto importante. Posso falar? Um ponto importante que eu vejo também é que as pessoas têm muito hábito aqui no Brasil de falar ganhar dinheiro, e lá nos Estados Unidos eles falam fazer dinheiro. Então, eu acredito que um ponto importante para a gente trazer para 2021, trazer essa consciência para as pessoas, é em relação a pensar cada vez mais formas de fazer e multiplicar o dinheiro antes de gastar. Então, expandir isso e pensar em várias formas. Hoje, com a questão da internet, nós temos muitas formas de criar renda e sair dessa questão da vitimização financeira e ir para o protagonismo financeiro. Engraçado que eu sonhei essa noite, você acredita? Eu sonhei que eu estava falando para algum colaborador meu. Eu falei assim, olha, mas você não tem interesse de ter uma renda extra? Você tem o seu fixo, tudo bem, mas você não tem vontade de fazer uma viagem diferente? Então, como criar uma renda extra, né? Por exemplo, eu conheço pessoas aí que estão procurando consultores para vender lingerie, para vender joia, bijuteria, e não acham essas pessoas, porque muitas pessoas realmente não têm interesse, e para pagar bem ainda, comissão boa. E é engraçado que as pessoas não conseguem ter esse campo de visão. Às vezes é como se tivesse algo tampando o olho delas, e elas não conseguem enxergar essa parte. Lembrando que, é claro, que é um gasto, também um esforço maior de tempo, né? Mas aí a pessoa precisa pesar. Eu quero acrescentar mais esse tempo de trabalho do meu final de semana para ir atrás de pessoas para comprar esses produtos, ou eu quero tirar o meu final de semana para eu assistir uma TV e descansar e relaxar. A pessoa também precisa ponderar aquilo que é valor para ela, né? E às vezes eu vejo isso, eu fico querendo ajudar para que ganhem mais, mas eles falam, Marla, eu tô bem, assim, eu quero descansar final de semana.
E tá tudo bem também. Só que tem pessoas Exatamente. que querem ganhar mais e estão dispostas a trabalhar mais, mas não conseguem enxergar isso. Por exemplo, que às vezes tem pessoas buscando pessoas para vender um produto para eles, para pagar bem, para entregar tudo através de um contrato de comodato, sem a pessoa ter quase nada de trabalho e a pessoa não consegue enxergar isso. Então, ó, gente, se alguém estiver procurando produto para revender, eu conheço também gente que pode estar te ajudando aí, que eu tenho um monte de colegas empresários que estão procurando revendedores e não encontram revendedores realmente dispostos para isso. A Luísa, você gostaria de fechar aí com chave de ouro? Mais uma dica aí sensacional. Dica deve ser sempre nas pessoas, né? Os clientes, os empregados, as pessoas que estão ao nosso redor, elas devem ter toda a nossa atenção. Quando a gente fala do cliente, né, a gente tem que estar atento às suas necessidades, às suas dores, às suas demandas. Então, as empresas, elas, para sobreviverem, elas têm que entender agora melhor do seu cliente, melhor do seu funcionário, melhor daquele ambiente onde ela está atuando. Para ela ser forte, ela precisa estar, não somente ela estar forte, mas todo o seu ambiente, o seu pessoal, o seu time tem que ser capaz de suportar esse momento, ultrapassar esse momento e ir em frente. Marla, você falou aí de renda extra, posso contar um exemplo aqui? Eu estava amo exemplos. Eu estava fazendo um trabalho com uma dentista, que ela estava meio embolada lá com as finanças, e como ela atende cliente de hora em hora, eu estava indo no consultório dela. Então, entre uma consulta e outra, ela marcava uma hora lá para a gente fazer o nosso trabalho. Só que um dia ela atrasou muito com o cliente e eu fiquei conversando com a secretária. A secretária trabalhava com ela 6 horas por dia, ganhava um salário mínimo. E conversando com a secretária falou, o meu sonho, porque minha conversa é sempre o sonho, né? Perguntando do sonho, meu sonho é construir minha casa própria. Eu até tenho o terreno onde construir e tal. Eu falei, mas o que te impede? Porque eu ganho aqui só um salário mínimo. O que você sabe fazer e faz muito bem? Eu faço unha, assim, de vez em quando, para uma pessoa ou outra. E quando você faz unha, como é que é isso? Eu não gosto muito, não, porque tem que pegar o ônibus, eu não tenho salão, eu vou na casa da cliente, e a cliente atrasa, às vezes até cancela, e eu perco muito tempo. E quando você está fazendo unha, qual é o seu pensamento? Que saco, esse negócio aqui, esse tempo todo, para depois ganhar 10, 15, 20 reais. Nós mudamos só o jeito dela pensar. Eu falei, na próxima semana eu estou aqui, você vai trazer para mim uma ideia, um risco aí da casa que você quer, e você vai perguntar a um pedreiro quantos tijolos, quantas telhas, quantos sacos de cimento você vai gastar com isso. Passa na casa de material de construção e pergunta quanto custa o milheiro de tijolo, quanto custa o cimento, Ela trouxe isso tudo. Aí eu falei, agora você vai mudar seu jeito de pensar. Quando você estiver indo para a casa das clientes, você vai pensar assim, eu estou indo construir a minha casa. Quando você estiver fazendo a unha, terminou, recebeu 15 reais, você falou, já comprei um saco de cimento. Ganhou mais 20 reais, comprei tantos tijolos. Comprei isso, comprei aquilo. Mudou o jeito dela ver a coisa, ela começou a trabalhar 6, 7, 8 horas por dia fazendo unha, final de semana feliz da vida e a casa ficou pronta. Olha só, tá vendo? Maneira de pensar, viu? Maneira de enxergar. Maneira de pensar, né? Isso é verdade. Eu lembro ela não estava mais fazendo unha, ela estava construindo a casa. Eu lembro que quando eu estava estudando para concurso, eu ficava, às vezes, naquela mentalidade de sofrimento. Que sofrimento, que várias vezes passaram oportunidades de empregos para mim, para estar ganhando bem, trabalhando uma parte do horário que eu quisesse. E podendo continuar estudando. E eu não consegui enxergar isso. Hoje eu tenho consciência, sabe? Nossa, olha, eu perdi essa oportunidade porque eu estava naquela mentalidade de sofrimento, de vitimização, e poderia ter sido muito mais leve. Aí eu brinco que eu falo que eu gostaria de estudar de novo para concurso só para
provar como poderia passar na leveza, sabe? Mas não, eu estou tão feliz que eu não vou fazer isso. Mas depois que a gente descobre a chave, é fácil falar, mas até virar a chave que é o difícil, né? Então, quando a pessoa começa a materializar, pensar isso, poxa, o que eu vou conseguir realizar, mas saboreando o percurso, o mais delicioso é saborear o percurso, porque o que você leva da vida é a vida que se leva, né? Então, quando você atingir o resultado, você vai ver, poxa, bacana, atingir o resultado, mas olha quanto que eu ganhei de conhecimento nesse percurso, isso foi maravilhoso. E quando as pessoas tomam consciência disso, gente, as coisas se realizam com muito mais facilidade. Olha, eu estou muito feliz mesmo, por eu ter conseguido reunir, assim, 3 pessoas espetaculares. Espero muito que essa gravação é uma de muitas que eu quero fazer. Esse bloco se chama Isso Melhora a Vida, que é uma forma de poder levar leveza e luz e auxílio para as pessoas que estão assistindo, porque eu falo assim, que o mais gostoso de tudo isso é a gente, de uma certa forma, colocar uma luzinha na vida de alguém, e vocês estão levando luz, eu tenho certeza, com essas mensagens que vocês passaram aqui agora. Gratidão mesmo, do fundo do meu coração, por essa participação que vocês me proporcionaram. Gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Eu vou acrescentar em relação agora, final de ano, compras, para as pessoas tomarem consciência em relação a comprar, porque muitas vezes é o emocional que está por trás ali. Às vezes a pessoa quer compensar um vazio emocional no dinheiro. Então, ficar atento e se fazer umas 3 perguntas antes de comprar, que rapidamente essa vontade geralmente passa. Eu preciso realmente disso? É prioridade? Qual a necessidade? E eu disponho desse valor, e fazendo essas 3 perguntas, com certeza, vocês vão conseguir cada vez mais multiplicar o dinheiro. Acrescentando mais umas perguntas às suas, né? Se você precisa, tem necessidade tal, pergunte, eu tenho dinheiro para comprar? E se eu parcelar, terei o dinheiro para pagar as prestações? Ainda mais com esse momento que estamos vivendo, né, de instabilidade, é melhor já ter o dinheiro para pagar à vista, né? Isso. Não contar, porque o brasileiro gosta do parcelar, né? Você tem o dinheiro, mas quer dar uma parceladinha, é engraçado. Eu falo porque eu tenho esse sentimento de vez em quando. Eu tenho me controlado. Eu falo, mas tem como parcelar em 12 vezes. Não, quando fala 12 vezes sem juros, para mim, o meu olho brilha. Eu brinco que eu falo que minha meta é botar aqui parcelamento de 12 vezes sem juros, igual o Casas Bahia. Mas tá ótimo, gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Um grande beijo no coração de vocês e que o ano de 2021 seja maravilhoso para todos nós, porque esse ano de 2020 foi um ano de grande aprendizagem e evolução como pessoas. Um grande beijo para todos que estão assistindo aqui. E fiquem com Deus e até a próxima, porque justo para mim é assim. Bom para você e para mim.